Seja bem-vindo à Semana da Energia Solar. Eu sou o Luiz Henrique, sócio executivo da Sol Energy, empresa pioneira em todo o Norte Mineiro. Antes de mais nada, eu queria que você conhecesse um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui. E por não desistir, hoje estamos desfrutando coisas que valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena finais de semana lutando para aprender energia solar. Eu comecei num setor que eu não conhecia. Não conhecia o que era energia solar, não sabia o que era energia solar. Então eu paguei um preço para saber o que era energia solar. Para saber vender, para saber mostrar para o cliente que aquilo ia mudar a vida dele também. E hoje, muitas das vezes, o sucesso e onde eu cheguei, eu costumo olhar para trás e dizer que eu não preciso mais correr atrás de cliente. Hoje o cliente vem até mim. E quando ele vem até mim, ele sabe o que quer. Não precisam mais demandar esforço para dizer para ele que aquilo ali vai funcionar. Ele já sabe que vai funcionar. E é uma grande diferença que quando o cliente chega até você sabendo o que quer, e quando ele chega até você, ele quer qualidade, ele quer propriedade no que você faz, ele quer know-how e suas referências. E tudo isso eu conquistei durante 5 anos. E tudo isso eu conquistei com a equipe da Sol Energy. E tudo isso eu conquistei com a equipe que eu tenho hoje. Muitas das vezes que eu preciso resolver algumas coisas, eu deixo o carro no estacionamento e eu preciso andar aí 3, 4 quarteirões e sinto aquele calor do sol na cabeça. Isso me faz lembrar de alguns anos atrás, quando tudo começou, a minha trajetória na energia solar. Era tão difícil, eu não tinha uma moto, não tinha um carro, era no pé. Era no pé. E a dificuldade tamanha, não era só tanta em querer me locomover até o cliente, mas a questão era como fazer essa venda para o cliente, se para todo mundo a energia solar naquela época era um bicho de 7 cabeças. Era algo fora do normal. E a maioria das vezes que eu chegava para tentar oferecer meu produto para o cliente, ele sempre falava: não, isso aí não funciona, cara. Isso aí é fora do normal. Fora os preços que eram totalmente quase que inacessíveis. E a maioria deles falava, não é nada, moça, esse preço aí é pra gente rico. Isso aí não é pra gente, não. E tudo isso fez com que, muitas das vezes, eu olhar para o sol e dizer: por que eu vou desistir agora? Se lá atrás, quando eu era bem jovem, eu já vendia coisa pro meu pai, era sol na cabeça, e eu tava lá vendendo melancia, vendendo meu papai, era banana, muda de coco, e era o que mais me ensinou, foi o que mais me ensinou a crescer e amadurecer na vida. Foi quando meu pai chegava das plantações dele com um carro cheio de hortaliças, cheio de verdura, melancia. Isso me impulsionava a estar todo domingo também no Ceasa vendendo essas frutas. Mas não era só isso era pouco para mim, porque eu pensava muito em crescer, em mudar de vida, sair do patamar que eu estava. E logo em seguida eu mudei de cidade. Eu morava numa cidade muito pequena, em Itacarambi, bem no norte de Minas mesmo, sem nenhuma perspectiva de vida, de futuro, nem de ensino. E fui prestar uma prova num colégio federal, no Instituto Federal em Januária. E lá eu consegui subir um pouco mais o meu patamar, mas não era só isso que eu queria algo maior para mim. Eu queria alcançar voos mais altos e uma vez eu falei com meu avô, a gente estava sentado assistindo um filme no final de semana, porque meu avô ele sempre foi um segundo pai para mim, e eu sempre me abria com ele. E a gente estava assistindo um filme, aquele filme de antigamente que mostrava aqueles juízes com aquelas toucas, aqueles rolinhos na cabeça dourado, e eu achava aquilo ali lindo, fantástico, e eu via eles bater aquele martelo. E eu falava pra vovô, um dia eu vou bater um martelo igualzinho esse cara. E aquilo ali eu me vi, eu cursando um curso de Direito.
E fiz um tempo no Colégio Federal em Januária, fui-me embora para Montes Claros para buscar essa vida que eu queria, para buscar um pouco mais. E isso me fez pensar uma certa vez em Itacarambi, que quando eu trabalhava de servente de pedreiro, além de vendedor, que eu já fui que eu vendia as coisas do meu pai. Uma vez eu cheguei de um desses serviços meus de servente de pedreiro, era 9h30 para 10 horas da noite, e cansado de tanto fazer maceira, concreto. Até hoje eu consigo olhar para minhas mãos e ver ainda alguns calos que restaram de tanta enxada que eu trabalhei. E eu falei para pai, a caneta é mais leve que a enxada. Aquilo me fez me impulsionar ainda mais a buscar o que eu queria. E vim para Montes Claros. Vim para Montes Claros fazer o que eu queria, que foi o curso de Direito. Fiz o curso de Direito. E logo finalizando o curso de Direito, eu percebi que eu queria crescer ainda mais, que eu queria realizar aquele sonho que um dia eu falei pro meu avô, de bater aquele martelinho. E fui para a área de concursos, fui tentar algo maior ainda mais do que apenas o curso de Direito. E foi quando eu acabei frustrado. Por quê? Porque eu cheguei numa conclusão, contas, cálculos, já tinha gastado mais de 10 mil reais com concursos. E muitas das vezes o que a gente vê em concurso hoje no Brasil, é muito fraude. Ou é pessoas que têm muito dinheiro para conquistar uma vaga no concurso, ou é através de fraude. E isso acabou me desestimulando a seguir nessa área. Foi quando eu percebi na energia solar um caminho para me chegar ao sucesso. Foi no início de tudo, foi quando eu conheci Luciano. E Luciano me deu uma grande oportunidade de trabalhar no setor de energia solar. E não era simplesmente trabalhar, era indicar. Eu simplesmente ganhava pela indicação. E era até engraçado porque chegou em mim a oportunidade e falou: como você já trabalhou em alguns lugares, conhece algumas pessoas, por que você não ganha aí 1% pela indicação? E só de imaginar, fazendo uma conexão lá do início, quando eu comecei a falar para você que eu lembrava da história de quando eu comecei na energia solar, é que quando eu comecei a ser indicador, era tudo na base da caminhada. Era a pé mesmo. Eu não tinha uma moto, eu não tinha um carro. Simplesmente eu não tinha dinheiro para pagar uma lotação para vir até o cliente. O que eu tinha era um pouco de dinheiro que tinha restado de quando eu trabalhava no órgão público, que sobrou um pouco para mim. Eu entrei na área de energia solar, focado, imaginando e acreditando que eu ia alcançar o sucesso rápido. Mas foi no início do setor. E nessa época eu já morava morava de aluguel. E como toda trajetória tem incertezas nossas, é doloroso. E com tudo isso, eu pensei em desistir no início da caminhada. Porque a maioria das vezes minha família não sabia se eu tinha me alimentado naquele dia ou no dia anterior. Ninguém sabia se eu tinha pagado ou não o aluguel. E simplesmente eu não tinha um centavo naquela época. E o que mais me conforta e o que mais me fez hoje chegar e continuar caminhando na energia solar, eu tive uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial. Eu agradeço a Deus e agradeço todos os dias a Rafaela. Rafaela foi a única pessoa que sabia se eu tinha comido, se eu tinha me alimentado, se eu tinha pagado minhas contas. Abaixo de Deus era a Rafaela. Rafaela, ela foi uma estrutura para mim. Ela foi meu braço forte. E muitas das vezes que eu falava, hoje deu, hoje chega. Eu não tinha um dinheiro para fazer uma feira,
o dia que mais me marcou foi o dia que eu cheguei em casa e tinha uma feira em cima do meu balcão. Cara, aquilo ali pra mim foi... E ninguém sabe disso. É só eu e ela. Mas por ela acreditar em mim, eu decidi que eu não ia desistir. Eu decidi que a energia solar ia fazer eu mudar a minha vida, ia fazer eu mudar a vida dela. E essas pessoas que começaram junto comigo, hoje nos tornamos uma empresa de sucesso. Uma empresa e pessoas que nos procuram porque nós vamos sim mudar a vida deles com o que nós temos a oferecer. E uma das minhas grandes realizações que eu tenho, de que quando comecei a energia solar, eu sempre falava com meus pais, era de ter uma família, de conquistar uma família. E através da energia solar, Deus me deu a oportunidade de conquistar e construir uma família com a Rafaela. De poder pegar um avião, ir para o exterior, passar uma lua de mel juntos e olhar para trás e ver que construímos uma casa com recursos da energia solar e construímos um futuro com a energia solar e conquistamos e chegamos aonde estamos com a energia solar. A energia solar mudou minha vida. A energia solar vai continuar mudando a minha vida. E o que eu tenho hoje a mostrar, e o que eu tenho hoje a passar por muitas pessoas que perguntam para mim, por exemplo, eu tenho um amigo, Johnny, ele sempre chega em mim e fala, cara, me ensina a ganhar o dinheiro que vocês ganham, me ensina a vender igual vocês vendem. E muitas das vezes eu falo com ele, Johnny, simplesmente ande conosco, ande com a gente, porque só você está no mesmo círculo, está no mesmo lugar, você vai conseguir sim ter uma venda de sucesso igual todos hoje da Soul Energy têm. Agora que você já me conhece, eu quero te falar um ponto crucial para você efetuar vendas com excelência, ou até mesmo com valores maiores do que a concorrência. E eu quero te apresentar alguns gatilhos que eu utilizei para aumentar a minha autoridade e credibilidade no mercado. E eu tenho uma política comigo que eu quero chegar no cliente e fechar na hora, concretizar essa venda na hora. Eu nunca deixo para o cliente pensar ou nunca deixo para uma segunda reunião, que isso pode causar com que ele repense sobre o seu valor, desista de fazer com você ou vai buscar na concorrência um preço mais barato. Ele não vai visar tanta qualidade, ele vai visar preço. Então, o que eu aprendi nesse cliente, o que eu utilizei nesse cliente, eu vou compartilhar com vocês, que isso vai fazer você mudar também a sua visão e mudar a sua forma, o seu formato de venda. Quando eu cheguei nesse cliente, uma rede de farmácia aqui da minha cidade, comecei apresentando a minha empresa, apresentei quando minha empresa foi fundada, a visão da minha empresa, a missão da minha empresa no mercado de energia solar. Mostrei para o cliente automaticamente que ele poderia estar investindo em energia solar, transformando um passivo em um ativo, mostrando para ele os meus valores, mostrando para ele a visão da minha empresa, quer passar de pai para filho, uma empresa que eu quero que ele esteja no mercado aí por mais de 20 anos. Hoje, em 2020, já tenho mais de 10 anos de empresa, quando eu mostrei para ele que a minha empresa foi fundada em 2009. Então, mostrei para ele algumas visões e que eu percebi que ele gostou dessa visão da minha empresa, que ele gostou do formato que a minha empresa, quando ela foi criada. Então chegou na questão de parte de valores. Então apresentei para o cliente o orçamento, ele tem um custo de R$ 9.500 por mês. E foi mais ou menos em meados ali do dia 10, entre o dia 12 de fevereiro de 2019 essa negociação. E finalmente chegamos nos valores, R$ 280 mil. Só que momentaneamente
eu não consegui fechar a venda naquele dia. Isso foi prorrogado para uma segunda reunião, onde o mesmo me comunicou que a mulher dele pediu, que ela queria participar da reunião, ela queria conhecer também as empresas, e ela pediu que fosse feito um outro orçamento. E ele tem um afilhado de muito tempo, o cara é mais chegado dele, e é um concorrente nosso, acabou fazendo um orçamento para ele. E ele me ligou, e ele falou: Luiz, eu estou com um orçamento aqui do meu afilhado, e ficou exatamente 230 mil reais. Perceba, meu orçamento ficou 280 mil. O do meu concorrente ficou 230 mil. Isso é 50 mil de diferença. 50 mil não é 50 reais, é 50 mil de diferença. É uma diferença exorbitante. E foi numa plena segunda-feira quando o cliente me ligou: Luiz, eu estou precisando fechar hoje o orçamento de energia solar, mas o seu orçamento ficou em 280 mil reais. Você pode vir aqui agora, a gente bater o martelo, a gente rever preço, tudo bem? Eu olhei para o relógio, eu estava sentado, isso ali em fevereiro, véspera de carnaval, e muitas das vezes tem ano que o mercado ele dá uma desacelerada, porque o pessoal quer esperar passar o carnaval para resolver a energia solar posteriormente. Então eu olhei para o meu relógio, eu estava literalmente sem fazer nada naquela hora, só que pensei, refleti e falei com o cliente: hoje eu não posso. Eu tenho amanhã às 14 horas disponível. Dá para o senhor? Então perceba, eu dei para ele uma data e um horário. Aqui já foi meu primeiro gatilho. Gatilho de escassez. Então muitas das vezes nós queremos vender e vender rápido, 280 mil é 280 mil. Você tem que usar alguns gatilhos para mostrar para o cliente e trazer a autoridade para você. Porque já pensou se você fala para o cliente: não, posso ir agora, eu posso te atender agora, 10 minutinhos eu estou aí. Então você está mostrando para o cara que você não está fazendo nada. E você não tem nada para fazer. Então, automaticamente, quando eu dei o gatilho da minha escassez para esse cliente, eu trouxe novamente a autoridade para mim. Eu trouxe novamente e mostrei, e ele me mostrou com isso que ele não estava tão interessado no preço da concorrência. Por quê? Ele tinha percebido que eu tinha usado o primeiro gatilho na nossa primeira reunião. Foi o gatilho da história. Quando eu contei a história para ele conseguiu assimilar ou conseguiu identificar a empresa dele e a minha empresa totalmente paralelas. Então nós marcamos a reunião para o próximo dia, às 14 horas, como eu tinha sugerido para ele, e eu apresentei para ele, para a esposa dele, para os filhos, então estava todo mundo sentado na mesa, então eu retornei a mesma coisa que eu fiz no primeiro dia. Voltei novamente, contei a história toda, quando eu comecei, quando a minha empresa foi fundada, a visão da minha empresa, e a frase que eu ouvi ao final da minha apresentação foi: a esposa dele virou para ele e disse: a sua empresa identifica muito com a minha. A minha visão de empresa é essa. Eu quero que a minha rede de farmácia cresça ainda mais, mas nas mãos dos meus filhos. Os meus filhos vão dar continuidade para isso. Então perceba que eu usei o primeiro gatilho, que foi o gatilho da história. Então ela conseguiu ter a semelhança, ver em minha empresa a empresa dela. Então isso é muito importante, é você chegar no seu cliente e contar a história da sua empresa. Como você chegou até ali? O que você fez? De onde você veio? Isso é muito interessante para você conseguir fazer o cliente criar uma similaridade entre você e o cliente. E posteriormente, eu usei o gatilho da escassez no dia anterior do cliente e usei a autoridade. A autoridade foi o quê? Para quantos clientes eu já tinha feito no mercado? O que eu já tinha feito no mercado? Referências. Mostrei a minha qualidade para o cliente. E quando eu mostrei essa qualidade, a minha história, a similaridade entre eu e o cliente, a mulher dele virou para ele e falou assim: o valor não importa. Porque a qualidade que ele está me mostrando, eu prefiro pagar 280 mil para mim ficar tranquilo, com minha conta totalmente economizada, um sistema satisfeito, então eu prefiro pagar 280 mil do que 230 mil. Eu não vou dar mais alguns gatilhos que eu utilizei, porque na verdade nós temos um curso onde esse curso vai te preparar. Esse curso vai te mostrar todos os gatilhos onde você pode se tornar um vendedor de sucesso na sua área. Então, coloque aqui nos comentários o que você tem achado dessa aula, o que você achou das aulas anteriores, para nós ainda mais poder melhorar e acrescentar mais conteúdos positivos para você.
Ah, e olha só, no dia 4 de fevereiro será a nossa próxima aula. Nesse módulo de vendas irei te mostrar quais os tipos de clientes e como você deve abordar. Então, muito obrigado, te vejo lá. Uma usina bem montada e bem instalada, ela pode render muito mais do que poupança ou qualquer outra renda fixa. E se você quer saber mais sobre esse assunto que pode impactar nas suas vendas, eu vou postar uma aula amanhã com o professor Luciano sobre o assunto de investimento.